Chico Xavier. O que você traz de Chico Xavier? Que eu acho que Chico é um patrimônio brasileiro, assim, é, porque é difícil quem não goste de Chico Xavier. E eu não estou falando se aceita o que ele dizia ou não, mas eu sinto que existe no brasileiro um carinho pela figura de Chico Xavier, como Divaldo, que ainda está vivo, né, com 90, se eu não me engano, 92 ou 94 anos. O que você traz Chico Xavier aqui? Então, a gente, como eu falei, a gente analisa vários tipos de evidência e de experiências espirituais e estudos que foram feitos. No caso da mediunidade, o que é a mediunidade? Lembrar que mediunidade não é propriedade de nenhuma religião, nem do espiritismo, nem de ninguém. É uma experiência humana. Desde que o homem é homem, há relatos de contato com seres que já faleceram. Né? Se a gente, por exemplo, eu li recentemente o livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, dos Yanomamis no Brasil, eles têm relatos disso o tempo todo. A gente vê ao longo da história inúmeros relatos de pessoas que tiveram contato, estiveram sob influência, alegaram estar sob influência, pessoas que já faleceram. Sempre existiu, tá? E nós damos o nome de médium a essas pessoas que têm esse relato. Que conseguem ver esses fenômenos. Que têm essas percepções. Aí vem a dúvida, será que é uma coisa da mente da pessoa? Será que é uma real percepção espiritual de uma consciência fora do corpo? E aí nós analisamos dois médiuns que foram estudados com muita profundidade por muitos cientistas. Uma, a Leonor Piper, que foi nos Estados Unidos, investigada, por exemplo, pelo fundador da psicologia científica, William James, por 30 anos estudando, e ele se convenceu de que ela produz fenômenos e informações que não dá para explicar pelos meios convencionais, que ela realmente tem acesso a outro tipo de informação. E analisamos o Chico Xavier por ser um dado brasileiro. O Chico Xavier, como todo mundo conhece, né, foi um médium brasileiro que conquistou o brasileiro muito pelo seu jeito humilde de ajudar as pessoas, de evitar confronto, mas de trazer com firmeza uma mensagem de paz, de caridade, de fraternidade. Então ele é meio unanimidade. Sim. No Brasil como um dos grandes lideranças espirituais do Brasil que traz esse aspecto e, ao mesmo tempo, ele ficou famoso pelas suas experiências mediúnicas. E o que tem de estudo sobre ele? A Leonor também era uma atividade mediúnica. Isso, a Leonor Piper era uma médium de Boston, nos Estados Unidos, que foi investigada por mais de 20, 30 anos por muito também dos principais cientistas do mundo na época, e a imensa maioria deles se convenceu que não dá para explicar o que ela produzia de fenômeno apenas por meios convencionais, que é fraude ou é o inconsciente dela produzindo. Como se fosse uma vidência. Ela era mediunidade, ela tinha transe, ela escrevia coisas, falava. Bem parecido com o Chico. Bem parecido. Bem parecido. Isso. E o Chico, o que tem nele? Ele tem vários fenômenos muito interessantes. O primeiro, lembrando, ele era do interior de Minas, né, de Pedro Leopoldo, família super pobre, teve instrução até a 4ª série primária apenas, trabalhou desde 8 anos de idade, ou seja, numa cidade que nem biblioteca tinha, não tinha internet, não tinha nada. Só para poder lembrar, óbvio, estou falando de 1920, 1930 e tal. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele começa a psicografar e ele publica um livro chamado Parnaso de Além Túmulo, um livro em que tem poemas atribuídos a dezenas de poetas brasileiros e portugueses falecidos. Desde Castro Alves, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, etc. E o que é interessante? Existe um mestrado em literatura na Unicamp, do Alexandre Caroli Rocha, em que ele comparou o estilo literário do poeta em vida do estilo literário do poeta, alegadamente pelo Chico Xavier. E é muito impressionante, porque para cada poeta, pelo Chico, esse poeta que se comunica de alguma forma, ele conhece o repertório cultural, o conhecimento daquele poeta, o estilo literário daquele poeta para cada um deles. Então, ou seja, o Chico teria tido acesso a centenas de textos de dezenas de poetas, ser capaz de entender todos eles e captar qual que é a essência de cada um e reproduzir cada um deles. Tanto é que Monteiro Lobato, à época, disse o seguinte: se o Chico Xavier escreveu por ele mesmo esses livros, ele merece quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, é um negócio muito impressionante. E tem um detalhe interessante. E depois, esse mesmo pesquisador da Unicamp, o Alexandre Caroli Rocha, fez um doutorado, do qual eu fui da banca dele, do Humberto de Campos. Humberto de Campos é um outro escritor brasileiro, não era poeta, mas era um jornalista, escritor,
que também era muito famoso no Brasil nos anos 20, 30, e também, poucos anos depois que ele faleceu, o Chico alegadamente escreveu por ele. E é muito interessante, porque o Alexandre ele leu o que o Humberto de Campos escreveu, supostamente pelo Chico, e em vida, e ele viu que os textos do Humberto de Campos pelo Chico, eles faziam o tempo todo referência cruzada, bem sutil, a inúmeros textos do Humberto de Campos em vida. Tinha que conhecer muito bem. A obra profundamente. E tinha um outro detalhe pior. O Humberto de Campos, ele escreveu um diário secreto, em que ele botava as fofocas da época, escreveu em vida, um diário secreto das fofocas do meio intelectual, do meio artístico brasileiro. Só que tinha tanta fofoca que ele mandou colocar, quando ele morresse, no cofre da Academia Brasileira de Letras e ficasse fechado por vários anos lá. Depois, décadas depois, esse diário veio a público. E há textos do Chico, alegadamente do Humberto de Campos, que fazem claramente referência a coisas que estão nesse diário secreto, que era secreto, que estava no cofre. Então, esse é um exemplo de fenômeno que chama muito a atenção. Sobre o Chico. Outro aspecto do Chico chama atenção. Essa foi uma outra pesquisa que foi publicada por colegas nossos de Juiz de Fora, mas numa revista internacional. Nos anos 50, quando o Chico estava psicografando, ele falou sobre a glândula pineal, que é uma glândula que tem no nosso cérebro. Isso. Nos anos 50, se achava que a pineal não servia para nada. Nem o hormônio, a melatonina, se tinha descoberto ainda. Não sabia de nada. A pineal não servia para nada. Mas neste livro, alegadamente por um médico, o André Luiz, médico desencarnado pelo Chico, ele começa a falar que a pineal tem uma série de funções, uma função endócrina, uma função reprodutiva, começa a falar várias funções da pineal, como é que ela funciona. E aí esse artigo, que foi publicado há poucos anos, ele compara o que se sabia sobre a pineal à época que foi que o Chico escreveu nos anos 50, não sabia quase nada. E o que se sabe hoje? Então, aquilo que está na psicografia fala o que se sabe da pineal hoje, mas não se sabia naquela época. É outro dado interessante. E, por fim, o outro dado, talvez muito interessante do Chico, que a gente publicou, eu orientei dois pós-doutorados em parceria aqui com a USP, sobre as cartas psicografadas pelo Chico Xavier. O Chico psicografava cartas, alegadamente, de pessoas falecidas para os seus parentes. Isso. E nós fizemos, então, uma investigação nessas cartas, para ver que nível de informação precisa tinha e qual a possibilidade do Chico ter acesso a essas informações. Nós publicamos também em revistas internacionais esses resultados, mostrando que, de um modo geral, essas cartas tinham informações muito precisas e boa parte delas extremamente improvável que o Chico tivesse acesso a essas algumas informações, nem, por exemplo, a própria família. A famílias que foi lá no Chico sabia. Depois eles foram investigar nome de pessoas, fatos, etc. e tal. E constataram que o que estava na carta era real. Exatamente. Então, o Chico, infelizmente, ele foi pouco estudado em vida. Acho que foi um desperdício absurdo da comunidade científica. Mas tem havido um esforço, né, de resgatar alguma coisa nesse sentido hoje em dia. E é interessante, né, porque assim, o Chico falava muito da reencarnação, como Kardec, né? Os estudos de Kardec, eles também contribuem nesse sentido? Desse estudo da espiritualidade, da saúde? Então foi interessante isso que você colocou. O Kardec, é interessante o seguinte, que no Brasil tem uma visão basicamente mais religiosa do espiritismo como um todo. O Kardec, na realidade, ele era um intelectual francês, né, que em 1850 aproximadamente, ele resolve estudar racionalmente essas experiências espirituais que aconteciam na época. Que aconteciam. Isso. E ele propõe a ideia de usar a ciência para investigar esses fenômenos espirituais. Ele dizia que não havia oposição entre ciência e religião e que você deveria e poderia usar a razão e a ciência para investigar esses fenômenos. Então, o Kardec faz parte de um movimento que teve no meados do século XIX para a investigação científica destes fenômenos espirituais. Tá certo? E ele tem alguns insights muito interessantes. Por sinal, aproveitando o ensejo, vai sair agora numa revista chamada History of Psychiatry, da Universidade de Cambridge, um artigo meu com outros dois colegas, investigando justamente o método de Kardec de investigação de fenômenos espirituais. E vai ter também, para quem tiver interesse, no final de novembro, na Universidade Federal de Juiz de Fora, vai ser o primeiro congresso acadêmico de investigação sobre Kardec. Ou seja, estudar o Kardec como um pensador na Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora vai ter esse... Final de novembro. Um congresso aberto para quem quiser participar.
E quem quiser depois entra nas minhas redes, a gente vai estar anunciando. No teu Instagram tem tudo no meu Instagram lá, Mas meu ainda vai deixar o recado. Vou colocar. Então, vão ser pesquisadores que realizaram mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores titulares de universidades que estudam Kardec enquanto um pensador. Então, o Kardec, sem dúvida, ele foi um inovador, um pioneiro nessa área, e eu acho que várias das suas propostas são bastante interessantes, que podem ser úteis para a nossa exploração. É porque ele começou no movimento de estudar aquilo que estava sendo descrito, Isso. não de julgar ou dar uma verdade absoluta, era simplesmente observar.